Olá, gente! Sejam bem-vindas a mais um nosso novo episódio do Delas para Elas. Voltamos novamente com a doutora Tássia Lobonchenko, urologista pediátrica, que falou bastante pra gente sobre fimose, hidrocele, infecção urinária, disfunção miccional, mas a gente falou tanto que não conseguiu falar sobre educação sexual. E é um tema muito importante, ela voltou aqui para falar sobre educação sexual e dar umas pinceladas a mais em coisas importantes que não conseguimos falar. Isso mesmo. Bom, educação sexual é um assunto que, na verdade, eu comecei a pesquisar mais depois que eu tive a minha filha. Eu tenho uma filha de 4 anos, uma menina, e é um assunto que me preocupa muito como mãe. E quanto mais eu estudava, mais eu me assustava, com as estatísticas, E aí eu entendi que seria um assunto interessante de trazer pro consultório. Fala um pouquinho dessas estatísticas para as pessoas tomarem seu próprio susto. Então, hoje em dia, a gente sabe que o abuso sexual acontece com uma frequência muito maior do que a gente imagina, Acontece com meninos e meninas. Só que o caso dos meninos é menos notificado por questões culturais, Às vezes a família tem a vergonha de ir na delegacia, de outras pessoas saberem, que o menino foi violentado. Questões de preconceito mesmo, mas acontece com meninos e meninas, isso a gente tem que ter em mente, E cerca de 90% dos casos acontece com alguém ali do círculo familiar, próximo, do nosso meio, dentro de casa. Então, a gente tem que estar sempre atento, tem que estar vigiando, até porque a gente não vai deixar nosso filho pequeno com um estranho, Então, a gente ter essa noção. Então, hoje em dia, eu aproveito, um momento ali da consulta para justamente começar a trazer para os pais um pouquinho essa noção, porque tem muita gente que não pensa nisso, E a educação sexual começa desde pequenininho. Então, começa com a gente sendo gentil com a criança na hora da troca da fralda. Então, você fala, meu filho, dá licença, eu vou trocar a sua fralda. Mesmo que ele ainda não fale, mas ele já escuta, O bebê escuta desde a barriga. Então, a gente, filho, dá licença, eu tô trocando sua fralda. Filho, dá licença, eu vou lavar aqui. Filho, dá licença, eu vou limpar aqui. Filho, dá licença, eu vou trocar. Então, isso desde sempre. Então, a criança que cresce, com esse comportamento gentil, com os pais pedindo consentimento para mexer, na sua parte íntima. Acho que a palavra que você falou, assim, muito importante, que as pessoas precisam entender é: a criança precisa dar o consentimento dela. Exatamente. Ela tem que aprender que esse cuidado precisa do consentimento dela. Exatamente. Então, a criança que cresce com esse cuidado, se em algum momento alguém chega, e põe o mãozão, no mínimo vai disparar um alerta ali. Peraí, ninguém encosta em mim, ninguém mexe aqui sem falar comigo. Então, isso no mínimo vai disparar um alerta. Então, eu falo assim, gente, educação sexual não é ensinar a fazer sexo. Educação sexual é ensinar sobre a parte do corpo, sobre a autonomia, o limite do seu corpo, o limite do corpo do próximo. E esses são assuntos que eu abordo também no consultório hoje em dia. E assim, eu tenho tido um retorno bem legal por parte dos pais. Então, você já deu uma dica muito legal e muito importante, a qual eu não fiz com nenhum dos meus 2 filhos, mas que é pedir esse consentimento, para eles, de tipo, com licença, vou limpar, vou tocar, vou encostar, que vou começar a botar na minha prática diária, que eu acho que realmente é uma coisa muito importante. Mas quais são as outras dicas que você dá para que os pais prestem atenção em comportamentos da criança que são sinais de alerta? Outras orientações. Pensando em abuso, Sim, outras orientações que eu passo, É a gente ensinar para a criança o nome certo das partes íntimas, Porque a gente tem essa dificuldade, Eu tenho uma filha menina. Desde pequenininha ela fala vulva. Imagina chegar na escola. Já sabe que é filho de médico, Então ela fala, mamãe, é pepeca, mas o nome certo é vulva, Claro que a gente não usa o vulva o tempo todo, mas ela sabe qual é o nome certo, Pênis e vulva. Então por quê? Porque
Porque no consultório, gente, sério, eu falo que eu tenho que botar um caderninho pra ir anotando. Todos os nomes que as pessoas, os pais... Apelido. É cada apelido que as famílias dão. Então assim, se seu filho chega, mamãe, mexeram no meu pênis, você vai ter alguma dúvida de que, né, alguma coisa aconteceu e você vai investigar? Né? Então, uma vez eu fui numa palestra que uma educadora sexual deu vários exemplos, né? A gente chama de biscoito. Não sei o que, pegou no meu biscoito. Gente, né? Fulano mexeu na minha vulva. Acabou, né? Então, assim, é importante a gente dar o nome certo desde pequenininho. E não tem nada de errado. Fala pênis e vulva. Sim. Né? Então, é questão de hábito, né? É uma parte do corpo. Isso aqui chama orelha, isso aqui chama nariz, isso aqui chama pênis. Preconceito, porque eu vejo mulheres de 60, 70 anos falar aquela coisa feia. Não é feia, é seu corpinho, pelo amor de Deus, encoste, faz toque, parte, olhe, ame. goste, ame, cuide, né? Então, esse é um ponto, né? O outro ponto é a gente entender que quanto mais autonomia a gente der pra criança, menos chance de alguém tocar nele. Então, a criança que desde cedo aprende a se limpar, aprende a se higienizar, aprende a se trocar, quanto mais ele tiver esse autocuidado, né, ele tiver apto a fazer isso, menos chance alguém vai ter de tocar nele, de mexer. E hoje em dia tem muitos livros, né, que a gente trabalha. Então, para cada idade, no consultório eu indico alguns livros. Dá umas dicas? Tem vários. Eu gosto muito, vamos lá. Pipo e Fifi é um livro que eu gosto muito, tá? Que existe até uma versão para bebê, de 0 a 2 anos, que fala sobre as partes do corpo. E aí o Pipo e Fifi tem também a outra versão, que é um verdinho, que é a partir de 3 anos. Ensina, os meninos são assim, as meninas são assim quando peladinhos, essa é a parte do corpo. Porque a criança é muito curiosa, né? Sim. Então, amém. Sim, você é um bichinho curioso. E se a gente mostra como diminui a chance dele querer ver do amigo, dele querer mostrar. Então, quando a gente está trabalhando com esse livro, eu explico para os pais, não, você vai aproveitar esse momento para falar, é assim, tá? Assim como você não pode mostrar para ninguém, ninguém pode, né, pedir para ver o seu. Você não pode deixar ninguém fotografar. E esse livro, ele é legal porque no final ele fala assim, o que é o toque do sim e o toque do não. O que são toques permitidos, né? E a criança, ela é muito assim do visual, é muito do lúdico. Então, ele mostra situações do que pode e do que não pode. A criança é do concreto, né? Então, vou dar um exemplo, né? Uma das passagens do livro, assim, é obrigar a sentar no colo. Não! Então, você vai lendo o livro com a criança e a criança fala sim, não, para ele entender. Porque quando a situação acontecer, a criança não vai ter que raciocinar. Ele já vai saber como agir. Porque a gente sabe, né, infelizmente, que o abuso, ele não começa de forma agressiva, ele não começa, né, de uma forma assustadora. Geralmente começa ali, né, com um carinho, uma massagem, uma coisa agradável, né? E isso vai ali envolvendo a criança. E a gente sabe também pela estatística que acontece com alguém conhecido. Então, às vezes a criança fica ali, poxa, mas é meu tio, né? Mas é minha avó, é funcionário, né? Será que pode? Não pode? Então, assim, a gente não tem que dar margem para a criança ter que processar isso. Então, ele tem que saber. E aí, toda consulta tem um momento ali do exame, né? Que eu falo, vamos lá, vamos conversar um pouco então. Você sabe o que é parte íntima? Aí a criança, então é isso, isso e isso. Tá vendo que a gente usa aqui, né? A calça e a cueca, né? Ou a calcinha, então, porque é uma parte que é muito sua. Ninguém pode ver, ninguém pode mexer. Quem pode mexer na sua parte íntima? Aí os pais, né, combinam com a criança ali, ó, fulano, fulano e fulano. Falei, só. E a médica, se o papai e a mamãe estiverem juntos e deixarem, né? Aí tem uma outra etapa que eu falo assim, e se outra pessoa tentar mexer aqui? Mesmo se for alguém da família, algum amigo do papai e da mamãe, o que você tem que fazer? Eu faço treinamento com meus pacientes. Tem que gritar não bem alto, sair correndo e falar com o papai e com a mamãe. Aí depois que a gente fala isso, eu falo, então tá, papai e mamãe, eu posso examinar o fulano? Posso te examinar? Aí a criança pede, eu peço licença, mostro pros pais, né, como é que a gente faz essa questão, né, do ser gentil. Então na consulta, eu faço assim um treinamento com toda criança. E com a minha filha, eu te digo que eu vou até além, tá? Eu dou nomes. Tia fulana pode não sei o que dizer, ela não.
fulano pode... Não. E se fulano fizer? Com a minha filha eu faço ali, ó, treinamento. A bichinha é treinadinha. Tanto é que às vezes, né, tem alguém lá em casa, ela fala, tio fulano, você pode ir pra sala, por favor, que agora eu vou tomar banho? Ela vira assim, tio fulano não pode me ver sem blusa, né, minha mãe? Eu falei, não, então vou lá pro quarto e me troco. Assim, isso, a gente tem que estar ali, ó, é um treinamento diário, eu falo, né? A criança tem que estar ali sempre falando. E aí tem outros livros, né? Tem o Não Me Toca Seu Boboca, que eu gosto muito, Meu Corpo, Meu Corpinho, tem vários livros que, né, abordam esses assuntos. E uma vez eu ouvi uma educadora sexual falando assim que o ideal é a gente reservar pelo menos assim, sei lá, 10 minutos uma vez por semana pra falar sobre algum assunto. A gente não precisa ler um livro inteiro, mas sei lá, falar um assunto sobre fotografar, né? Hoje em dia é muito importante, principalmente com os adolescentes. Muito, né? Não fotografar, não deixar ser fotografado, não mandar fotos, né? A gente tem que tocar nesse assunto. E aí ali vai ser um momento meio que você abrir um canal de comunicação que você vai poder sondar, né? E aí a gente tem que ser bem objetivo, né? Não adianta você falar assim, aconteceu alguma coisa. Não, para os adolescentes a gente tá tendo bastante problema, né? Essa questão de tirar foto, de exposição. Mas isso tudo a gente constrói na infância, né? Sim, mas assim, o problema é que agora eu já tô com uma adolescente em casa e que eu fico tanto brigando com ela pra ela não levar o celular pro banheiro. Ela tá com que idade? Com 10. Uma pré-adolescente, mas que assim, pra não ficar sentada na privada, que a gente sabe que faz mal pro assoalho pélvico. Amigas proctos também sempre alertam. E ficar gravando vídeos, conversando, falando, que às vezes pode mostrar mesmo sem querer alguma coisa. Esses dias eu ouvi alguém falando que os pedófilos, né, às vezes eles ficam vendo a criança ali dançando, não sei o que, eles falam, olha, no segundo tal vai aparecer pedacinho da bunda da criança. Eles estão num nível que eles ficam assistindo o vídeo e eles sabem que no momento vai aparecer a calcinha da criança, que a criança vai, né, fazer um movimento e o vestidinho vai subir. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E uma outra coisa que eu não sei se você, né, já percebeu, é porque eu fico ligada muito nesse assunto, né? Mas você já foi à praia e viu alguém lavando a criança no chuveirão sem roupa? Já, eu sou uma. Ai, meu Deus do céu. Sério? A gente tira a fralda, tum! Oh, meu Deus. E bota a roupa. Eu sou uma. Isso é uma coisa que, assim, eu fico ali me revirando quando eu vejo na praia. Meninos e meninas, né? Gente, a gente não sabe quem tá ali na praia, né? Hoje em dia, esses miseráveis com inteligência artificial, eles bastam uma foto, uma imagem e eles montam um negócio horroroso com a tua criança, né? Então a gente, né, expor a criança assim, não precisa, né? Vamos fazer a cabaninha, né? Leva ali no chuveirão, puxa a sunga assim, né? Tira o grosso da areia, o resto tira em casa. O Chaves, acabou, tá ouvindo, né? Acabou. Hashtag acabou. Assim, é porque agora tá me vindo, assim, situações, né? Que a gente às vezes faz sem perceber. Sem maldade, né? Outra coisa é essa brincadeira, às vezes, de gente velha, né? Passou a criança, pega no bumbum, pega não sei onde, né? Isso aí a gente tem que evitar. Outra coisa, você vai dar um presente pra criança, né? Me dá um beijo, então. Já reparou? Sim. Isso é muito comum, né? Não, vai na força. Não, deixa a criança na paz dela. Então, qual é a mensagem que a gente tá passando pra criança, né? Se eu te der um presente, a gente pode ter ali um contato, né? Aqui é um beijo, né? De repente com uma avó, com uma tia, mas é legal fazer essa troca, né? Então, trocas, teoricamente, nunca são legais. É uma, né, coisa que a gente tem que estar atento. Nossa, mas são tantos assuntos. Muita coisa que a gente, né, vai conversando, vai trazendo situações, a família vai trazendo também situações que às vezes passam em casa, dificuldades, né, com a avó. Eu sempre fiz assim, né? Isso é muito, muito, muito comum. Às vezes a criança a mãe veio de uma criação, o pai veio de uma criação completamente diferentes, né? E aí rolam alguns atritos. Eu falo às vezes coisas pequenas que a gente gostaria que nossos filhos fizessem, às vezes a gente não faz. Essa coisa da educação gentil, né? Dá um beijo na fulana. Não, deixa o papai passar. Não é deixa o papai passar, dá licença.
sai da frente. Não é sai da frente, é dá licença. Por que com a criança Por a gente favor, pode falar assim, por que né? você acha que você pode falar assim? Seu filho vai repetir o que você fala. Exatamente. Tipo, a gente tá no trânsito dirigindo, aquele idiota. Por que você tá chamando outro de idiota? Seu filho tá ouvindo, ele vai achar que é normal falar A minha idiota. filha às vezes chama a minha atenção. Às vezes eu peço pra ela fazer alguma coisa. Ela, mamãe, eu só entendo com por favor. Iau! 4 anos. Moral! 4 anos. Mamãe, Mas eu só é entendo isso. com por favor. A educação Aí você foi certa. tem toda a razão, minha filha. Mamãe errou, me desculpa, né? A gente tem que mostrar que a gente erra também. Sim, isso é e que tem que pedir importante. desculpa na hora que erra e que tá todo mundo. E tá certo, tá tudo bem. Maravilhoso. Uma outra coisa que muita gente faz e não malda, né? É o tomar banho junto. Eu sei que é mais rápido, é mais prático, né? Entra ali no box, faz... Mas precisa até mais velho, né? Uma criança, né, que tem desenvolvimento normal, ali por volta dos 3 para 4 anos, se você for direcionando ali, né, do lado de fora mesmo, né? Vai, filha, vamos lá. Shampoo. Agora vai. Condicionador. Agora vai. Limpa lá o pescoço. Ela tem condição de, aos pouquinhos, né, ser treinada, ser ensinada pra começar a tomar o banho sozinho, Como né? você falou da autonomia, né? É autonomia. E evitar também o contato, né? Sim, o toque. Achar que é normal. Vou então te contar um caso que eu ouvi na palestra que eu fui uma vez de educação sexual com uma psicóloga brilhante. E que foi uma coisa assim que, nossa, me marcou muito. Uma família que tinha o hábito de a mãe chegava em casa, não sei o que, ia, tomava banho junto, era aquele momento em família. Pra eles aquilo era um momento em família, de estar junto, de carinho, né? De um ensaboa o outro, não sei o que. Ninguém nunca maldou. Até que um dia que o filho virou pra mamãe e falou: mamãe, eu não tomei banho porque eu tô te esperando. Porque quando eu ensaboo você, o meu coraçãozinho aqui embaixo fica assim, ó. E aí? Então, assim, a criança não tem maldade nenhuma, ele Nenhuma. não sabe o que tá acontecendo, né? Não tem ali um cunho sexual nisso. Mas ele percebeu que tinha um reflexozinho ali que acontecia. E que era bom. E era bom. Então, assim, tem coisas que não precisa, né? Então, a partir do Gente, momento... eu imagino, coitada dessa Você mãe. imagina a cara da mãe. Aí a mãe foi procurar essa psicóloga, né? O quanto ela deve ter se sentido mal. Porque tem alguns comportamentos, né, sexuais da criança que, cara, são da curiosidade, tá descobrindo, né? Um outro assunto que uma vez eu fiz um post que, nossa senhora, milhões de haters tacando pedra em cima, que é sobre masturbação infantil. Interessante, pausa, que a gente vai voltar no próximo bloco. Combinado. Gente, se vocês estão gostando desse conteúdo, não deixem de seguir o canal, deixar o seu like, ativar o sininho e não deixem de assistir o próximo bloco, que eu acho um tema super importante, masturbação infantil, meninos e meninas. Vamos desmistificar isso. Desmistificar e falar sobre adolescentes, procurar avaliação, acompanhamento. Até o próximo bloco. Um beijo.